Para mim, no particular, nessa geração que nós estamos vivendo hoje, nós temos que mais preocupar em falar em reconciliação do que falar em aceitar Jesus como suficiente Salvador dentro da igreja. Acho que sempre foi, né, na igreja o principal é quem quer aceitar Jesus vem na frente, não é isso? Sempre foi o principal. O papel da igreja qual que é? A igreja se realiza quando fala assim, quem quer aceitar Jesus? Uma pessoa aceitou Jesus, uma alma para Cristo, é uma felicidade tremenda, tanto aqui na terra como no céu. Concorda ou não? Amém. Só que nos últimos tempos de lá para cá, no meu ponto de vista, muitas pessoas estão aceitando a Jesus, mas não só Jesus, estão aceitando o mundo também. Você percebe que tem pessoas que aceitam Jesus e não mudam de vida? Concorda ou não? Então, temos que tomar muito cuidado o que é aceitar Jesus. Mas também não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre reconciliação. Hoje, na igreja, é mais importante falar sobre reconciliação do que aceitar Jesus. Porque todo mundo aqui aceitou Jesus. Quem aceitou Jesus aqui? Levanta a mão. Está vendo? Todo mundo aceitou Jesus. Agora, quando eu falo de reconciliação, as coisas já mudam. Não é isso, não? Concorda? Então, dentro da igreja hoje... seria mais fácil, seria mais real, na minha expectativa, na minha visão, falar sobre reconciliação do que falar aceitar Jesus. Porque muita gente aceita Jesus, muita gente até batiza nas águas, né? Viu que aquele batismo de 500 pessoas, 1000 pessoas, mas dessas 1000, dessas 500, no próximo ano, 80%, 90% já estão fora do caminho de Deus. Então a gente precisa constantemente nos reconciliar. Então a reconciliação é uma restauração de um relacionamento quebrado. É um relacionamento que foi bom um dia, hoje já não existe mais. Esse relacionamento pode ser para comigo mesmo, para o próximo e para com Deus. É isso que nós estamos vivendo na época de hoje. Nós vivemos uma época difícil, uma época complicada. Cuidado que você fala, cuidado que você mede, cuidado como você toma um partido, que já é o suficiente para virar um estupim, para virar a inimizade. Hoje, a inimizade hoje, ele não quer saber se tem 20 anos de amizade, se tem 30 anos. Perdeu o respeito. Hoje as pessoas estão perdendo o respeito um com o outro muito rápido. E a mágoa está crescendo cada vez mais dentro das igrejas. Então eu gostaria de falar para você sobre 3 coisas, né? Sobre reconciliamento. No mês de outubro eu vou falar sobre consigo mesmo. Acho que é o principal, que não adianta eu estar reconciliado com Deus, eu estar reconciliado com o próximo, se eu não estou comigo mesmo. Se eu estou frustrado. Eu estou frustrado com a vida. Estou frustrado com a minha área profissional. Eu estou frustrado com a minha área espiritual. Eu estou frustrado com a minha área ministerial. Eu estou frustrado com a minha área emocional. Eu estou frustrado na minha área amorosa. E tem certeza aqui que todos nós tem uma área que está frustrado. Concorda ou não? Que eu queria que essa área... E aí, sobre reconciliamento, a Bíblia nos ensina sobre isso. É a base. 2 Coríntios, onde o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Coríntio, como para mim, para você, é a base da reconciliação. É a estrutura, é o alicerce, é o coração da restauração, da reconciliação. Essa é a palavra-chave. Esse texto aqui é apenas um texto introdutório. Eu não vou expor ele como tem que ser exposto. Vou falar um pouco sobre ele, sim, mas não vou expor ele, porque é um texto introdutório. É a base das 3 áreas das nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Acharam, igreja? E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Ao saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta todo o pecado dos seres humanos, e nos confiando a palavra de reconciliação, portanto, somos embaixadores de nome de Cristo,
como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês reconciliem com Deus. Sabe quando eu falo assim, quando você é boca de Deus? Aqui está falando que nós somos boca de Deus. Fala para o seu irmão, você é boca de Deus? Não é eu falando, é a Bíblia está dizendo aqui. O Paulo, ele apresenta o ministério de reconciliação como um dom de Deus para cada raça humana, para cada um que aceitou Jesus como o único suficiente Salvador. Aqui fala que através de Jesus Cristo os nossos pecados foram perdoados. Ei, os nossos pecados foram perdoados. Mas a questão é, nós sabemos que Deus já perdoou os nossos pecados, mas nós mesmos não nos auto-perdoamos. Eu não me perdoo. Não, o que eu fiz não tem perdão. Tem pessoas que é assim. Tem muitas pessoas que são dessa forma. O que eu fiz não tem perdão. Deus já me perdoou e eu não me perdoei. É isso, é a vida que nós estamos vivendo hoje, na sua grande maioria, e plasme, dentro da igreja. O renunciar ao eu convida a pessoa a tomar a cruz como Cristo tomou a cruz. O renunciar ao eu não é mais o eu, mas é Cristo que vive em mim. É igual um casamento, não existe mais o Rogério, não existe mais a Gislaine, existe o Rogério existe a Gislaine é isso, é Cristo vive em mim, meu irmão. Agora eu sou uma nova criatura, as coisas velhas eu não faço mais. O que é as coisas velhas? Você sabe muito bem o que é coisa velha, você sabe muito bem o que você fez no passado, como eu fiz no passado. Existe uma frase que a gente brinca assim, ó: o teu passado te condena. Já viu essa frase não? O meu passado me condenava, Cristo me salvou. É isso, irmão. O eu já não existe mais, agora é Cristo que vive em mim. A partir de agora eu sou uma boca de Deus, sou um instrumento de Deus. A partir de agora eu sou um embaixador de Cristo. Ei, você é embaixador de Cristo, você representa Cristo aqui na terra. Por isso que eu falo o tamanho da responsabilidade que é a igreja, cara. As pessoas têm que olhar para você, as pessoas têm que olhar para mim e ver Cristo. Como vira o apóstolo Paulo na Antioquia e falou assim: cristão, ele é cristão, ele parece com Cristo. E ali foi chamado a primeira vez a igreja de cristão. Tomar a cruz, reconciliar e abandonar a velha maneira de viver pecaminosa, viver segundo os princípios do Evangelho. Sem o princípio da vida, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Existe o princípio do casamento, existe o princípio de caráter, de conduta, existe o princípio do cristianismo. É o verdadeiro beabá. Se eu não seguir o beabá, não adianta. Somos chamados de cristão, porque nós somos pequeno Cristo. E aí, como eu falei para você que é apenas uma introdução nesse texto aqui, e aí a gente falando aqui, tudo parece ser interessante. Pastor, tudo isso eu sei, pastor. Pastor, eu sei que eu aceitei Jesus. Quando eu falo eu estou falando no geral. Amém, igreja? Amém. Eu sei que eu aceitei Jesus como o único suficiente Salvador. Eu sei que eu nasci de novo. Eu sei que eu sou boca de Deus, sou embaixador. Só tem um porém, pastor. O tempo foi passando. O tempo foi passando, pastor. E algumas coisas, a circunstância me frustrou, pastor. A circunstância me deixou frustrado ao ponto de eu não acreditar mais em mim mesmo. Eu sei disso. Aí que está o perigo, igreja. Não é só encher a igreja, não é só, temos que deixar a igreja sadia. Lembra que nós falamos semana passada? Lembra, igreja? Então não adianta, eu aceitei a Jesus, nasci de novo, batizei, e aí quando vem um vento, a circunstância do dia a dia, eu fico frustrado, estou frustrado. Essa área, a área amorosa, não é para mim. Não, nessa área ministerial então, eu ralei muito na igreja, ralei demais, pastor, ralei demais, eu não quero saber de igreja mais na minha frente. Tem muita gente dentro da igreja que está frustrado com a igreja.
Ministério, pessoas enterraram o ministério. Nós fizemos nossa vigília aqui. Deus falou claramente que tem muito ministério enterrado e foi desenterrado naquele dia, naquela sexta-feira. O que significa isso, ministério enterrado? Eu não quero mais. Não quero mais. Não quero ser mais obreiro, não quero cantar mais, não quero pregar mais, não quero ter dons de línguas mais, não quero profetizar mais. Eu quero ir no banco, ir para a igreja, sentar no banco, voltar para casa e pronto. Deus sempre te usou e vai deixar de te usar agora. E aí aconteceu o que está acontecendo? Nós somos vencidos pela circunstância. Deixa para outro, agora é para o jovem. Não existe isso. A frustração é uma sensação de impotência, de desânimo, de incapacidade. Já sentiu isso? Quem já sentiu incapaz aqui? Levanta a mão, igreja. Todos nós, frustrados. Dá um desânimo, dá vontade de sair em lugar nenhum, não sai nada dentro da gente. E aí eu vou entrar na palavra então um pouco sobre isso. Vou falar um pouco sobre Jó. E nada melhor do que Jó. O homem que teve frustrações na vida, como outros tiveram, mas ele não se entregou. Ele em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Mas ele teve seu momento de crise, como você sempre teve, como eu sempre tive. Os momentos de crise das nossas vidas. E Jó em algum momento da sua vida sentiu sem esperança, frustrado, desanimado. Quem já aqui, não precisa responder não. Quem aqui, em algum momento da sua vida, pediu, amaldiçoou a sua vida? Mas por que eu nasci? Por que eu vim ao mundo? Pode perceber aqui que 70%, 80% em algum momento da vida pensou assim: por que eu nasci? Por que Deus me colocou nesse mundo? Será que eu nasci para sofrer? E Jó, ele pagou um preço muito alto, não pelos seus erros. Aí que está pior ainda. Porque se você paga um preço alto, podemos falar assim, é a lei da semear. Aqui se faz, aqui, mas ele não, muito pelo contrário. Ele pagava sacrifício, ele fazia sacrifício para os seus filhos, antes dos seus filhos pecarem. Ele era uma pessoa idônea, a pessoa mais respeitada dessa terra, pessoa mais íntima com Deus. Ele tinha uma pessoa perfeita. Então não podemos falar que... Não, a gente começar a ler a história de Jó, aí você vê Deus ali com o diabo também, até parece que foi uma aposta, e foi uma aposta. É meio estranho, mas é real. E é o plano de Deus, e o plano de Deus nós não discutimos. E Jó, ele ficou em silêncio. Ele perdeu os bens, perdeu os filhos, só ficou com a esposa. E ele ficou em silêncio durante 7 dias. Ele e mais os seus 3 amigos, que vieram de fora. E às vezes nós não temos força para falar, às vezes não temos força sequer para argumentar alguma coisa. E Jó capítulo 3, versículo 1, olha só. Quero dizer para você, irmão, que isso que talvez você esteja passando é mais comum do que você imagina. Finalmente Jó quebrou o silêncio. Quantas vezes nós quebramos o silêncio? Chega, dá um basta. Finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: maldito o dia que eu nasci, maldita a noite que disseram, já nasceu, é homem. É uma pessoa frustrada, é uma pessoa que amaldiçoou seu dia. Uma pessoa que estava tudo bem, de repente, de um dia para a noite, a vida dele virou de ponta cabeça. Como a minha, como a sua. Sabe aquela fase difícil que nunca passa, está tudo bem, de repente rebenta com tudo? Jó estava no silêncio. E de repente ele quebra o silêncio.
ao ponto de ele amaldiçoar seu dia. Há muitas pessoas que não comemoram a data do seu aniversário porque não queria estar vivo aqui na terra. Jó perdeu os bens, filhos, saúde, sentou num caco de cinza, um caco de cerâmica, e começou a se raspar. Que futuro podia entregar uma pessoa dessa? Um dia tinha tudo, no outro dia não tinha nada. Quantas pessoas estão no mesmo estágio que Jó se encontra? Por que não acaba logo e eu morro? Por que eu nasci? Por que eu vim aqui nessa terra? Por que Deus me trouxe? E aí no versículo 26, Jó capítulo 3, versículo 26. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Jó, ele expressa um profundo desespero, afirmando que não tem paz, que não tem descanso, que não tem repouso. Para que eu nasci? E aí ele começa a corroer por dentro. Ele começa num estágio profundo de destruição. E hoje, muitas pessoas, ou a maior causa da doença, da enfermidade chamada câncer, é por causa disso. Pessoas frustradas. Foi diagnosticado uma boa parte de pessoas enfermas na área do câncer por causa de frustrações. Não libera o perdão, é magoado, é rancor, é triste. Você pode ir no médico, você pode consultar o Google, você pode conversar com qualquer médico. A mágoa da pessoa faz a pessoa levar ao câncer. Jó expressa seu profundo desespero. Apenas inquietação e perturbação. Jó capítulo 6, versículo 1, olha só o que diz. Estão entendendo, igreja? A gente não conseguir perdoar nós mesmos, irmão, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Você pode ver que ele está falando dele mesmo. Ele não está amaldiçoando os pais dele, ele não está amaldiçoando Deus, ele está falando dele mesmo. Por que eu vim parar aqui nessa terra? Eu vim aqui para ter alguns momentos bons e para depois ter o final triste. O teu final é abençoador. Amém, igreja? Só que Jó não sabia o que Deus estava preparando para ele. E nós sabemos que Deus está preparando para nós. E Jó capítulo 6, versículo 1. Então Jó respondeu e disse. Quando fala respondeu, foi para os seus 3 amigos, que então era amigo. E depois que Jó quebrou o silêncio, os 3 amigos começaram a julgá-lo até o capítulo 42. Que isso aí era consequência do pecado. Porque é fácil falar consequência do pecado, é a lei da semeadura. E muitas pessoas não conhecem o seu íntimo, não conhecem a sua vida com Deus, o teu sofrimento. Então é mais fácil julgar, é mais fácil achar um defeito do que a gente ficar quieto. Então Jó respondeu e disse: se a minha mágoa retamente se pesasse ou colocasse numa balança, e a minha miséria juntamente se pudesse colocar na balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares, por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. E o que eu estou falando, ninguém está dando ouvido, é insuficiente, as pessoas não acreditam em mim. Se eu colocar minha tristeza, minha mágoa numa balança, nenhuma areia desse mundo vai se tornar mais pesado, porque o peso, a carga que eu estou levando é muito maior do que qualquer areia desse mundo. E ainda, além de eu passar por tudo isso, ninguém acredita em mim. Eu estou passando por isso porque eu não sou culpado. Eu não preciso provar nada para ninguém. Jó no coração dele. Eu não preciso provar. Vocês estão me julgando, o mundo está me julgando, mas Deus não está me julgando. E eu, na minha consciência, eu estou limpo. Mas a minha palavra é inútil. Já falou, as pessoas não estão nem aí. Você fala, você explica, você orienta, entra para o ouvido e sai para o outro. Você está falando que você está passando por luta, você está falando que está passando por aquilo, você precisa de ajuda, não ser julgado. Fala para o teu irmão, preciso de ajuda, não ser julgado. Porque a igreja, o papel da igreja, sabe qual que é?
Jogar pedra. Como gosta de jogar pedra? Ah, aquele povo judeu, hein? Na Bíblia, pegamos ela aqui, agora, a lei de Moisés, adúltera, pegamos ele aqui. Como gosta de apedrejar. Acabou a lei da pedra, meu irmão. O papel da igreja não é apedrejar, o papel da igreja é acolher. Amém. Mesmo Jó passando por luta, ele manteve a sua fé. Eu quero dizer uma coisa para você: a história de Jó não termina no capítulo 3, não termina no capítulo 6, mas termina no capítulo 42. Eu já preguei Jó, como eu estou pregando Gênesis, já preguei Jó, fiquei um ano certinho pregando Jó. E é dolorido. Jó, capítulo 42, versículo 12. Nada melhor do que o outro dia, meu irmão. Podemos chorar a noite inteira, mas amanhã vem a alegria. Jó capítulo 42, versículo 12. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Você pode dar uma glória a Deus aí? Ele veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. E aí você vai ver a história dele, no capítulo 42, que Deus abençoou em dobro. Filhos. Essa é a história de Jó. Começa bem, tem um período de luta e termina melhor ainda. Assim é a nossa vida. A gente começa bem, tem um período de luta, mas termina melhor ainda. A jornada ainda não acabou para você. Você pode ficar de pé em nome de Jesus?